CBN, Vida e Aposentadoria. A gente fala tanto, para o segurado utilizar o Meu INSS, mas uma falha de segurança nessa plataforma digital provocou o vazamento de dados de cerca de 2 milhões de segurados. O problema foi detectado há quase um mês, mas só agora o INSS tornou público. Uma brecha no sistema do Meu INSS, que é controlado pela empresa Dataprev, permitiu que informações sigilosas fossem expostas. E é o assunto que a gente vai conversar no Vida e Aposentadoria de hoje com a advogada especialista em direito previdenciário, Adriana Zanardi. Doutora Adriana, boa tarde, sempre um prazer recebê-la aqui no Estúdio CBN. Oi, Marco, boa tarde, Thalita, boa tarde aos doutora. ouvintes, prazer é meu e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É muito grave um vazamento desse porte envolvendo dados previdenciários, doutora? Extremamente grave, né? Gravíssimo, porque, na verdade, o vazamento desses dados previdenciários, na maioria das vezes, envolvem dados médicos, renda do segurado, CPF, histórico dos benefícios que ele já teve ou tem em andamento, e isso só serve para alimentar as fraudes financeiras que a gente vê por aí, né? Os golpes que a gente vê diariamente contra os idosos e os aposentados do INSS. E aí esses dados, eles podem ser usados, para alguma fraude previdenciária, golpe financeiro? Sim, para tudo isso que a gente já vê aí, né? Porque, na verdade, quando a gente tem, por exemplo, como o golpe do falso advogado, eles acessam o processo que, na maioria das vezes, é público. Aí a gente está falando em processo judicial. Mas esse caso do vazamento dos dados do INSS em si, isso envolve a via administrativa do benefício. Então, essas fraudes vão alimentar golpes com contratação de empréstimos, tudo que diz respeito ao benefício do segurado pode ser golpeado, né? Pode ser fraudado. E aí os criminosos, eles têm acesso a todos os dados mesmo. E aí você até leu no início da reportagem, né, Marco, que o INSS, isso aconteceu há mais ou menos um mês, o INSS descobriu agora, e esse vazamento, ele tem sanções, né, que são administrativas pro INSS e podem gerar até danos civis e criminais para o próprio INSS, ações de indenização, né, porque é uma responsabilidade muito grande zelar pela guarda desses dados que são sensíveis do segurado. E pode acontecer, doutora, de alguém cair nesse golpe aí sem saber, ou tem que passar qualquer tipo de negócio que é feito em nome do segurado, tem que passar pelo próprio segurado? Então, depende. Na verdade, pode até acontecer, por exemplo, ele pega lá os dados de documento pessoal e pode usar isso, né, de forma falsa, para gerar um empréstimo, alguma coisa que não necessite, por exemplo, de uma biometria, qualquer coisa que não necessite do segurado propriamente. Então, isso tudo, se o segurado tiver a mínima suspeita de que aconteceu o vazamento dos dados dele, ou se ele quiser por cautela, já registra um boletim de ocorrência e altera as senhas do Meu INSS e do Gov. É a primeira maneira de tentar evitar qualquer prejuízo imediato. Aí, depois disso, ele pode ir vendo os desdobramentos, porque, por exemplo, no caso do segurado, ele pode acessar o site do Meu INSS ou o aplicativo, baixar o extrato de benefício dele para ver se ele tem algum empréstimo ali que não foi ele que pediu, alguma coisa que está ali que não foi ele realmente que requisitou. Estando tudo ok, eu não recomendaria fazer nada, mas se há algum outro tipo de suspeita, receber uma ligação suspeita, oferecendo um empréstimo, alguma coisa, ele pode verificar. Inclusive, tem um site muito interessante, que eu não sei se é de conhecimento dos ouvintes, que ele pode procurar no site do Banco Central, que é www.bcb.gov.br/MeuBC, que é Banco Central, né, /registrado e não registrado. Lá, ele consegue, fazendo o login dele com o CPF e a senha do Gov, ter acesso a tudo que tem em nome dele em instituições financeiras e bancárias. Empréstimos, contas abertas, tudo que envolve a vida financeira do segurado vai ter dentro desse site do Banco Central. É muito interessante. Por curiosidade, eu fui ver o meu. E eu levei um susto, porque tem coisa lá que eu acho que não é minha, não. É só pelo CPF, doutora?
CPF, que é o login com a senha do Gov, exatamente. Tem que entrar no aplicativo Gov para pegar aquela. Até quem está no YouTube já está na tela, inclusive, esse site meubc.bcb.gov.br/meubc. Então o pessoal está acompanhando aí o site que está no YouTube, né? E o que é interessante também para o segurado? É tentar aumentar as camadas de proteção dele, da senha do Gov, né? Então, se ele é um segurado que tem uma conta bronze, entra lá no site do Gov, vê quais são as hipóteses dele aumentar a conta dele nível prata ou nível ouro, que ele vai aumentando essas camadas de proteção, evitando, eventualmente, aí qualquer acesso indevido, né? O vazamento de dados ele não vai evitar, mas um acesso indevido por alguém que quer cometer uma fraude em nome dele, ele pode até conseguir evitar ou dificultar, né? Porque para bandido a gente sabe que não tem muita dificuldade. É verdade, está sempre à frente da gente, né? Doutora, exatamente. Em caso ali o segurado suspeite que ele tenha realmente os dados vazados, de alguma forma seja prejudicado, né? A gente está falando até mesmo de idosos que muitas vezes acabam sendo mais vulneráveis a cair em um golpe, a cair, enfim, nessas ligações falsas. De alguma forma, isso cabe uma indenização? Só cabe se ele comprovar efetivamente que houve algum dano. O simples vazamento de dados dele, né, não vai gerar automaticamente uma ação de indenização. Então, ele tem que comprovar que o vazamento daqueles dados geraram um empréstimo, alguma fraude utilizando o nome dele de forma indevida, e isso trouxe algum prejuízo. Então, só a partir da comprovação do prejuízo é que é possível responsabilizar civilmente, mediante uma ação de indenização, ou criminalmente o detentor desses dados. Doutora Adriana, a gente teve acesso também, né, à reportagem que acabou revelando esses dados vazados e muitos dos casos, até uma maioria, são de pessoas que já morreram, né? Mas isso pode trazer implicações para a família também. Pode, e aí existe, né, subsiste o direito dos herdeiros de mover essa ação eventualmente criminal ou de indenização, porque mesmo dados de pessoas falecidas, de forma mais difícil, ainda assim podem ser utilizados. Uhum. E casos como esse levantam, né, a situação do que se pode evitar, do que é evitável para poder ter novos vazamentos, né? O que pode ser mudado, questão de segurança. Então, aí a Dataprev tem que reforçar todo o sistema de segurança dos dados, né? E cada vez mais a gente vê, pelo menos no âmbito do INSS, essas camadas de segurança para os segurados sendo aumentadas, principalmente depois daquele escândalo lá, daqueles golpes, né, dos empréstimos não autorizados. Então, é uma questão do INSS analisar o que está sendo feito, como que isso está sendo vazado, tentar descobrir e melhorar isso de uma forma mais técnica e adequando todos os sistemas. E para o segurado é isso que eu falei, estar sempre atento, todo mês baixar o extratinho do benefício para ver se não tem nada de errado e, de vez em quando, se quiser, alterar essa senha para não deixar muito vulnerável, né? Porque, às vezes, até usa a mesma senha para tudo. A do Gov, ela é para muitas coisas, mas, às vezes, o segurado tem a senha do Gov e tem ela para tudo mais. E isso torna muito vulnerável qualquer acesso, né? Porque se o cara descobrir uma senha, ele pode acessar várias coisas, além dos sites que ele acessa com a senha do Gov. Então, aí é o cidadão mesmo, o segurado, se precaver, tendo todos esses dados, primeiro, bem guardados, né, não ficar repassando essa senha, todas as informações para uma pessoa que não conheça, só para alguém da família e quando necessário ainda, né? Bom, e logo vem à cabeça, doutora Adriana, a gente nem sabia, né, desse vazamento dos dados, mas aqueles telefones que insistentemente ligam para os aposentados, né, para os beneficiários, qual é a dica, né, da advogada previdenciária? Nunca atender esses telefones porque está misturado aí golpe com serviço que é regularizado, como a pessoa deve agir quando tocar esse telefone, que toca sempre, oferecendo um consignado, isso... Toca. Se você for ver no fim da tarde, o telefone tem sei lá quantas ligações de números desconhecidos. Eu, Adriana, não atendo nenhum número desconhecido e já falei para os meus pais, que são aposentados também, não atender ninguém. Então, regra número 1, não atenda. Número 2, faça a denúncia
e bloqueia esse número. Tudo bem que eles têm N números, né? Ficam ligando de vários números diferentes, mas a cada ligação suspeita, inclusive alguns celulares indicam que já é uma ligação spam, né? Suspeita, já bloqueia esse número, vai bloqueando, porque senão, quanto mais pessoas fizerem isso, menos eles vão ter condição de continuar, porque aí a operadora, né? Eles vão tomar as providências para o bloqueio desse número. Então, eu não atenderia. Se é alguém que realmente quer falar, é alguma coisa urgente, a pessoa vai encontrar algum outro meio de estar entrando em contato. Hoje em dia é mais fácil mandar uma mensagem do que ligar, principalmente por causa desses números, né? E como você disse, né, doutora, a gente não precisa nem ser aposentado para ficar recebendo essas ligações, né? Exatamente. E, na verdade, mesmo mandando mensagem, dependendo do conteúdo dela, desconfie, entre você em contato pelo canal oficial com a instituição financeira ou quem quer que seja que esteja fazendo contato com você, para você se certificar se realmente aquilo é verdade. Infelizmente, essa era digital, ela nos ajudou muito, né, em termos de agilizar tudo o que a gente precisa no dia a dia, mas é um mundo muito cruel, porque a gente está totalmente exposto e não tem muito o que fazer, a não ser tomar, realmente se cercar desses cuidados básicos aí e ficar esperto o tempo todo. Exatamente. E para o cidadão saber se ele foi afetado por esse vazamento, não, mas para saber se tem alguma operação estranha no nome dele, a única solução, ou a principal solução é o site mesmo, que já foi passado do Banco Central, né? Isso, esse do Banco Central é bem bacana, inclusive eu vou tentar para os meus aqui que eu não reconheço e entrar em contato com a instituição, porque lá no próprio site, quando sai o extrato com essa relação de contas, né, e de instituições financeiras, ele fala que se você não reconhece algo ali, para você entrar em contato com a própria instituição. Vou repetir então, BCB, de Banco Central do Brasil, .gov.br/meubc/registrato, com T de tatu no final. Doutora Adriana Zanardi, advogada especialista em direito previdenciário, mais uma vez ajudando os nossos ouvintes aqui a tirar dúvidas, até nesse caso de vazamento de dados. Muito obrigado, prazer recebê-la aqui no Vida e Aposentadoria e até um próximo programa. Até, boa semana para todos vocês. Obrigada. Boa semana, doutora. Obrigado.